Pode começar? Pode. Recado, vou precisar da oração de vocês, tá bom? Porque se não for assim, as coisas não vão andar. O meu nome é Clóvis, antes que eu me apresente. A gente vai ter um breve espaço aqui de tempo. Deixa eu colocar de novo. Estão me ouvindo bem aí? Oi, som, de novo. Não, oi, som. Me ouvindo bem? Tá, né? Eu estou representando aqui o governo presente, tá? E o JET, que é a jornada de empregabilidade. Já está funcionando aqui o pezinho de e-mail com vocês? Quem já está recebendo aqui, quem já recebeu? Só 2 receberam? 3, 4? Só isso? O que foi que houve? Oi? É o pé de meia aí? Eu não tenho direito não. Eu não tenho direito não. Pronto. Perfeito. Gente, ó. Quem não recebeu ainda, é só atualizar a documentação e passar a receber. Ajuda ou não? Ajuda. Agora saibam repetir, tá? Vem pra cá. Quem estiver me ouvindo, levanta a mão, por favor. Não vou ficar fazendo isso para ver quem está bagunçando, tá? Quem estiver me ouvindo, ou do celular, me ajuda, levanta a mão, quem estiver me ouvindo. Isso. Beleza? Gente, ó, quanto maior a gente é, mais responsabilidade a gente tem. Fica feio, tá? A pessoa já está quase adulto, fazendo papel de gente pequeno. Não é bonito não, tá? Deixa isso para cada momento. Existe momento para tudo. Eu vou pedir meia hora do tempo de vocês. Só meia hora. E eu acredito que eu vou conseguir contribuir de forma positiva no crescimento profissional e moral de vocês. Eu não vou conseguir atingir 100%. É impossível, talvez, né? Mas se eu atingir só um aqui, um só, meu tempo aqui, minha viagem para aqui para Pernambuco já valeu a pena. Então, eu estou representando o governo do Estado, que é o governo presente, e o JET, que é a jornada de empregabilidade. Depois eu falo sobre isso, se der tempo. Isso aqui está diretamente ligado às 2 leis federais, que é 10.097 de 2000 e 5.598 de 2005, que é a lei do jovem aprendiz. Vocês já estão recebendo o dinheiro de vocês, quem está de vermelho, monitoria, também está recebendo dinheirinho extra. Imagina vocês fazendo um curso, recebendo aí mais R$700, né? E terminando em coisa maravilhosa. No meu tempo não tinha isso. Vocês têm tudo na mão, tudo, se souberem usar para garantir o futuro de vocês. E parem de mimimi. As escolhas são suas e o resultado dessa escolha é você que vai pagar. Se é bom ou se é ruim. Tá? A vida é de vocês. Tenham o direito de errar. Erro calculado, né, pela idade. Não apostem em uma situação que vocês não possam voltar. E aí, de novo, né, são escolhas, somos fruto de escolha. Vai voltando para cá. Passa aí, Juliana. Uma vez que a gente se entendeu, meu nome é Clóvis Machado. Tá? Eu vou conversar aqui, não vou dar uma palestra, uma conversa de 40 minutos, meia hora, depende do tempo que a gente vai ter junto. E eu garanto que vai ser pro bem. O tema da nossa conversa é étnico-raciais. Quem já ouviu falar dessas 2 palavrinhas? Já? Que bom, só um. Aqui. Étnico não é ética. Raciais não é racismo. São 2 coisas distintas. Isso aqui é um adjetivo composto. Eu vou explicar já a formação disso. E quem sabe, vamos lá para o português. Adjetivo, qual a função do adjetivo? Vamos ver se vocês estão afiados. Para quem vai fazer a ideia aí. Eu sei A não. função de um adjetivo, pelo amor de Deus, gente. Adjetivo. A função de um adjetivo, qual é? A qualidade, a substantivo. O verbo. Vai quase, não certo. E aí, ó, nosso tema é esse: educar para o conhecimento e valorização da diversidade e diferença. Vamos lá, vamos tentar entender aqui para a gente começar a conversar. Para cá, quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Perfeito. Educar. Educar sempre é um verbo, tá, gente? Pode baixar a mão. Para o conhecimento e a valorização da diversidade. Diversidade é diferença. A desigualdade, diferença. A gente tem que saber que o próximo não é igual a gente. Sim ou não? Sim. Se você fizer assim e olhar para os seus dedos, existe algum igual? Não. Então, se a gente sabe que nem nossos dedos são iguais, quem dirá o nosso colega? Né? Mas cabe uma coisa, a gente tem que respeitá-lo como pessoa, como ser humano, né?
independente da sua cor, da sua religião, da sua opção sexual, tá? Independente se é certo ou errado para você, tem os valores dele, que a gente vai falar sobre etnia, que é derivado do étnico, tá? E raça é diferente, raça só vem a parte de característica, cor, cabelo, etnia é uma raça com cultura. E aí a gente vai passar. Pode passar, Juliana. Aqui na escola palestra Falcão, né? Ali para Falcão. Pronto, o objetivo da nossa conversa. Sem objetivo, a gente termina conversando e não chegando a ponto nenhum. Qual é o nosso objetivo? Como o próprio nome, o próprio tema nos relata, o motivo de nosso encontro é adquirir conhecimento, ou seja, sabedoria para respeitarmos as diferenças e as diversidades. Em especial, se discerne a relação étnico-racial. De novo, 3 palavrinhas aqui, ó. Discernir, étnico-racial. Para a gente entender, quem já ouviu essa palavra discernir? Quem discernir? Quem consegue chutar o que é discernir? Definir. Tá lá. Discernir. Definir. Quem consegue dizer? Vamos lá? Passa aí, Juliana. Sei não. Vamos ver o que, é que significa. Vocês vão dizer para mim, né? Discernir. Discernimento. Tá aqui embaixo. É verificar com clareza, diferenciar uma coisa do outro, saber o que é certo, né? Então, aqui que a gente está dizendo, em especial, a gente tem que saber o que é certo, saber separar do que diz respeito a étnico-racial. Pode passar. Ó, para começarmos, a gente para cá de novo, para do fundão, me ajuda aí com os maiores, tá? Ó, para começarmos, não confundir, tá? Étnico-racial, Tá travando. racismo. Parece que é a mesma coisa, mas não são. Tá bom? Étnico-racial, de novo, é um adjetivo cultura, e racismo é crime, tá? Quem já ouviu falar que racismo é crime? E é crime inafiançável e imprescritível, tá? Ou seja, não tem fiança e não tem prazo. Pode passar aí. Vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, étnico-racial, a definição é um adjetivo composto de 2 gêneros. Étnico, ele é relativo à etnia, à coletividade de um indivíduo que se diferencia por suas especificidades socioculturais. O que é que diferencia o étnico da raça? É aqui, ó, a sociocultural. Tá? Então, a cultura, ela corrobora para que crie esse grupo chamado étnico. Mas o étnico é uma raça que tem uma cultura específica. Mas a raça em si são grandes grupos em que a humanidade é, por sua vez, dividida com base em suas características físicas ou acidentalidade comum. Então, o racismo é preconceito, discriminação ou antagonismo, ou seja, é uma coisa boa ou ruim o racismo? Ruim. Ruim. E o racismo está diretamente ligado à raça, correto? Sim. Então, se a gente chamar uma pessoa de cor mais escura de um adjetivo que a gente não pode dizer, é crime, tá? E se for flagrado, for para a delegacia, chega lá dependendo da sua idade, se você for maior justamente de 18 anos, você vai responder criminalmente. E esse crime, ele não é passivo de fiança, né? Ele é inafiançável e prescritível. Então você vai responder diretamente guardado, recluso. Isso acima de 18. Abaixo de 18, o jovem não comete crime, comete ato infracional, tá? Agora, causa e consequência. Quem já viu aqui um exemplo de causa e consequência? A gente falou um pouquinho de português. Vamos falar de física agora. Quem já está falando física? Ninguém ainda? Tem alguém terceiro ano aqui? Terceiro aqui. Estão falando física, não, pelo menos. Está ouvindo bem ali atrás? Quem está pagando física aqui? A matéria física? Quem está tendo uma aula de física? Só física. Estudando física. Isso. Então já ouviu falar em Newton, né? Sim. Existem as 3 leis dele, correto? A gente vai falar um pouquinho de causa e consequência. Qual é a lei que se assemelha a isso? A primeira, a segunda ou a terceira lei?
Primeira? Redudação tem uma Segunda. Né? segunda força, resultado é igual a massa vezes a aceleração, não é essa? A Terceira. primeira, Terceira. o corpo ele tenta ficar em inércia parado. É a Terceira. redudação tem uma reação contrária. Viu? Força e intensidade sentido contrário. Então, causa e consequência. Então, tem muita gente, né, que justifica onde está culpando uma causa. E se a gente se colocar, logicamente, se a gente tiver escolha, tá, de se colocar, se a gente tiver condição de escolher o que a gente quer, então a consequência do meu ato vai ser proveniente da minha escolha. E aí a gente volta um pouquinho para falar da juventude que vocês têm pela frente aí em toda uma vida. Mas tem gente que não tem esse tipo de escolha, simplesmente foi colocado dentro de uma cultura, dentro de uma dominação que caracterizou, né, a situação do racismo. A gente vai verificar um pouco sobre o contexto histórico. Então vamos para o primeiro vídeo, tá? Que é o contexto histórico. E a gente depois vai falar sobre os direitos. Então presta atenção que é um vídeo rápido, são 3 vídeos em sequência, tá? Vocês escutem, prestem atenção que a gente vai debater um pouquinho sobre eles. Vamos só. Não apenas exploraram os recursos dos países colonizados, mas também implementaram um sistema de dominação cultural sobre os povos nativos dessas regiões. Diferentes povos e comunidades, compostas majoritariamente por indígenas e negros, eram vistos pelos colonizadores como não civilizados. Como consequência, parte deles foi escravizada e submetida a condições desumanas de vida, sendo explorados e, no caso das mulheres negras e indígenas, muitas vezes violentadas sexualmente. No Brasil, a escravidão durou cerca de 400 anos, e indígenas e africanos foram mortos, torturados e explorados. Os negros foram traficados para a região por um período chamado navio negreiros. Além de serem utilizados como mão de obra escrava, esses povos também tiveram suas identidades culturais, valores e costumes suprimidos pelos colonizadores, que achavam necessário forçar esses povos a se adaptar ao modelo de vida europeu. Os grupos escravizados durante esse período não tinham nenhum direito. Foi só em 1757 que esses grupos passaram a aparecer no ordenamento jurídico como sujeitos e não objetos. Isso aconteceu ainda de forma abusiva, com o estabelecimento do Diretório dos Índios, uma lei que garantia a liberdade dos indígenas que seguisse os padrões de vida europeus. A abolição formal da escravidão e a conquista do direito fundamental da liberdade dos negros só aconteceu de forma generalizada em 1888, com a promulgação da Lei Áurea. Com isso, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Mesmo com a lei, esses povos continuaram sem a garantia de vários outros direitos fundamentais. Na verdade, em muitos países, durante boa parte do século XX, os negros não tiveram sua cidadania reconhecida, como no caso dos Estados Unidos e da África do Sul, que possuíam a segregação racial como um sistema legalmente aceito. Nos Estados Unidos, o regime proibia que os negros frequentassem os mesmos locais que os brancos. Nos ônibus, por exemplo, os assentos da frente eram apenas para brancos. E se por acaso o ônibus lotasse, os negros eram obrigados a ceder os seus lugares aos brancos. Além disso, os direitos civis dos negros não eram reconhecidos, e gerou um movimento de luta pela sua reivindicação. Um dos líderes desse movimento foi Martin Luther King Jr., que organizou a Marcha sobre Washington, com cerca de 250 mil pessoas. Como resultado dessa e de um conjunto de atores movimentos, em 1964 foi aprovada a Lei dos Direitos Civis do país, encerrando legalmente a segregação racial, respondendo de diversas consequências que podem ser precisadas até hoje. Na África do Sul, o regime de segregação foi conhecido como apartheid e também consistiu na separação de negros e brancos nos espaços públicos. Na década de 60, a luta por direitos no país se intensificou e resultou na prisão de Nelson Mandela, um dos líderes dos movimentos sociais contra o apartheid. Contudo, o regime só chegou ao seu fim em 1994. Falou sobre o contexto histórico. Contextualizar é bom para a gente entender. A gente coloca
um texto dentro da história. Então, se a gente está falando sobre racismo, sobre etnia, sobre discriminação, sobre direitos, né? Desde quando isso aconteceu? A gente, que culpa eu tenho? Então, pela minha história, pelo meu contexto histórico, você explicou aqui no vídeo, a gente é formado de um grupo de etnias, né? De índios, de europeus, orientais, descendentes da África, etc, etc. E aí, lá atrás, a história ela era diferente, tá? Existia segregação racial. Alguém já ouviu falar em segregação? Segregar, o que é isso? Separar, tá? Separar alguém, não por espécie, sim pela raça da pessoa. Então, se uma pessoa tem uma raça diferente da outra, essa pessoa, na época lá atrás, era considerada. É a lei da selva, vamos colocar. Os europeus chegaram aqui, desenvolvidos, pegaram, escravizaram os índios, fizeram de escravos, tomaram o país, trouxeram da África a mão de obra escrava, né? Oprimindo qualquer tipo de cultura que eles tivessem por lá e querendo que eles se acostumassem com os costumes europeus. E aí começou a ficar desse jeito. E aí, isto falou disso. E agora, justamente, a causa do objetivo principal, da lei de Newton, causa e consequência, né? A gente fez uma analogia. Então, a gente vai para cima do vídeo. Solta aí, Júlio. O segundo vídeo é sobre desigualdade. É uma realidade no Brasil, trazendo para cá. E a marginalização histórica dos negros e indígenas. Se presta atenção, dá para ouvir. Geraram efeitos que podem ser sentidos até hoje na sociedade. Segundo o IBGE, a população negra ocupou 75% Olha esse número. da situação de pobreza no país, mesmo sendo 54,9% da população nacional. Além disso, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Ethnos, os negros compõem apenas 4,7% do quadro executivo das 500 maiores empresas do Brasil. A situação é ainda pior em relação às mulheres negras. Segundo a pesquisa Potências Invisíveis, a realidade da mulher negra no mercado de trabalho, apenas 2% dos que trabalham no mercado formal ocupam cargos de diretoria em empresas no país. Essa desigualdade não é exclusivamente econômica. Ela também atinge outros aspectos sociais e políticos, como a violência, a saúde e a representatividade política. De acordo com o Atlas da Violência de 2020, por exemplo, para cada não negro assassinado no país, 2,7 negros são vítimas de homicídio. Sendo que, segundo a campanha Vidas Negras da ONU, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Por fim, em relação à representatividade política, os negros representam apenas 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos em 2018. Além disso, há somente uma deputada federal indígena entre os 513 parlamentares da Câmara dos Deputados. Como deu para perceber, a situação ainda é extremamente desigual. Sozinhos, os direitos étnico-raciais e garantias fundamentais não são suficientes para combater os danos provocados pela colonização e pela escravidão e eliminar o racismo da sociedade. Isso não é apenas fruto de um longo